Questão 5. Para compreender essa questão, é necessário compreender cada uma das funções da linguagem acima. Então, vamos lá. Função fática, que é a resposta, estabelece uma relação de interação entre o emissor e o receptor. Destaca isso depois. O gabarito já saiu para eles, Bruno? Ah, tá. Então anota aí. Não, tô conversando aqui com o Bruno, porque eu quero que vocês tenham um gabarito só depois. Então, lá na parte que eu fiz em relação às questões, eu quero que vocês anotem interação entre emissor e receptor do discurso. E isso tem caído nas provas. Às vezes vem assim, interação entre emissor e receptor. Aí você, função fática, né? Sendo usada no início, no meio ou no final das conversas. E aí a gente tem as outras que não seriam as respostas, mas sempre tem alguma coisa que a gente pode anotar. Função emotiva caracteriza-se pela subjetividade, tendo como principal objetivo emocionar o leitor. Referencial caracteriza-se pela função de informar, notificar, referenciar, anunciar e indicar por meio da linguagem denotativa. Conativa, o intuito principal dessa função é de convencer, persuadir, cativar o interlocutor. E a função poética, focada na mensagem que será transmitida, essa função é característica dos textos poéticos. Então eu dei só mais uma pinceladinha para vocês, mas a função fática é que era a função do bom dia, boa tarde, boa noite, e a função que traz a interação entre emissor e receptor. É o diálogo, a interação entre emissor e receptor é o diálogo. Tá? Vamos lá na 6ª questão. IBMEC, tá? Um vestibular da IBMEC. Vamos lá. Achei também o texto bem interessante. É interessante quando eles trazem esses textos, né? A gente aprende algumas coisas com esses textos, muitas vezes, né? E aí o texto não é aquela interpretação, é mesmo uma coisa para a gente entender o que ele quis falar e aplicar aí as funções da linguagem. Então vamos lá, nessa questão a gente vai realmente aplicar os conceitos de funções da linguagem. Vamos lá. Quando Chico Buarque escreveu o verso acima, calma, vamos lá. Me devolva o Neruda, o que você nem leu. Me devolva o Neruda que você nem leu. Quando Chico Buarque escreveu o verso acima, ainda não tinha o que você nem leu. A palavra Neruda, prêmio Nobel chileno de esquerda, era proibido no Brasil. Na sala da censura federal, o nosso poeta negociou a proibição. E a música foi liberada quando ele acrescentou o que você nem leu. Pois ficava parecendo que ninguém dava bola para o Neruda no Brasil. Como eram burros os censores da ditadura militar, e coloca burro nisso. Mas a frase me veio à cabeça agora, porque eu gosto demais dela. Imagina a cena, no meio de uma separação, um dos cônjuges, me desculpe a palavra, me solta esta, me devolva um Neruda que você nem leu. Pense nisso. Pois eu pensei exatamente nisso quando comecei a escrever esta crônica, que não tem nada a ver com o Chico, nem com o Neruda e muito menos com os militares. É que eu estou aqui para dizer um tchau breve, porque se me aceitarem, você e o diretor da revista, eu volto daqui a 2 anos. Vou até ali escrever uma novela na Globo, o patrão vai continuar o mesmo, e depois eu volto. Esperando que você já tenha lido Neruda, né? Óbvio. Mas aí você vai dizer assim, escrever 2 crônicas por mês, fora novela, o cara não consegue? O que é uma crônica? 1,5 páginas, portanto 3 páginas por mês, e o cara me vem com esse papo de Neruda. Preguiçoso no mínimo. Quando faço umas palestras por aí, sempre me perguntam o que é necessário para se tornar um escritor. E eu sempre respondo, talento e sorte. Entre os 10 e 20 anos, recebia na minha casa o Cruzeiro, a Manchete, o Jornal Última Hora. E lá dentro eu lia, me invejem, hein? Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Fernando Sabino, Milô Fernandes, Nelson Rodrigues, Stanislau Ponte Preta, Carlos Heitor Cone, e pensava adolescentemente, quando eu escrever, vou ser cronista. Bem ou mal, consegui meu espaço, e agora ao pedir de volta o livro chileno, fico pensando em como eu
como eu me sentia. Se um dia um desses aí acima escrevesse que iria dar um tempo, eu matava o cara. Isso não se faz com o leitor. Desculpa, minha amiga, não estou me colocando no mesmo nível deles, não. Eu deixo aqui uns versinhos do Neruda para as minhas leitoras de 30 e 40 anos e para todas. Escuchas outras vocês em minha voz dolorida. Lianto de viejas bocas, sangue de viegas súplicas. Amame, companheira, não sei, gente. Não me abandone, sigue-me, companheira, em nossa ola de angústia. Gente, é um pedacinho em espanhol, tá? Desculpe o mau jeito. Tchau. Relacione os fragmentos abaixo às funções da linguagem predominantes e assinale a alternativa correta. Olha o que ele fez. Lá no vestibular, faz você ler o texto todo e, na verdade, ele pega 3 passagens do texto para vocês associarem as funções da linguagem. E aí, se fosse no Enem que você tem 3 minutinhos para ler um texto, você ia falar assim, não acredito que eu li isso tudo e na verdade é o pedacinho. Então vamos lá, o primeiro pedacinho. Imagine a cena. Segundo pedacinho, sou um homem de sorte. Terceiro pedacinho, o que é crônica? 1,5 páginas, portanto 3 páginas por mês e o cara me vem com esse papo de Neruda? E aí, o que ele quer? Gente, ó, relacione os fragmentos abaixo às funções da linguagem. Aqui na resposta, vem as palavras respectivamente, que vocês já sabem que é na ordem. Então, pela ordem, você tem que classificar o texto 1 primeiro, depois o 2, depois o 3. E aí, eu tenho letra A, emotiva, poética e metalinguística. Letra B, fática, emotiva e metalinguística. Letra C, metalinguística, fática e apelativa. Letra D, apelativa, emotiva e metalinguística. Ou letra E, poética, fática e apelativa. Todos respectivamente. E aí todo mundo tá respondendo muito bem. Vou esperar para ver se o pessoal responde mais ou se discorda. O pessoal tá respondendo aqui. E tá acertando, né? Davi tá sempre respondendo nas aulas, né? João, Rafaela, Ana Beatriz. Ai, Ana, que bom que você tá na sala. E aí, ó, gente, vamos lá a primeira. Imagine a cena. E aí, ó, Imagine a cena, tá induzindo você a imaginar, né? Então é um convencimento, é um apelo. E aí a gente teria a função apelativa, a função conativa. Sou um homem de sorte, poxa. Primeira pessoa do discurso, a gente já matou aí que é a função emotiva. E o que é crônica? 1,5 páginas? Olha aí a mensagem pela mensagem, olha aí o código pelo código, né? E aí a gente teria aí, nessa fala, a função metalinguística da mensagem. E aí a gente teria a letra D de dado, apelativa, que é a conativa, emotiva, né, que tá trabalhando em primeira pessoa, e a metalinguística, que tá trabalhando com definições e sinônimos, né? Depois que a gente aprende, fica tão fácil, né, gente? Então vamos lá, sei se tem alguma coisa aqui para falar. Vamos lá. Para responder essa questão, precisamos entender as principais características das 6 funções da linguagem. Mais uma vez, quem quiser pode anotar alguma coisa, tá? Função conativa ou apelativa. O intuito principal dessa função é de convencer, persuadir, cativar o interlocutor. Função emotiva caracteriza-se pela subjetividade, tendo como principal objetivo emocionar o leitor. A gente está na 6, né? Função metalinguística, com foco no código da mensagem. Nessa função temos uma linguagem que refere-se a ela mesma. E isso vocês têm que anotar. É a mensagem referindo-se à mensagem. É o código pelo código, certo? Função referencial, caracterizada pela função de informar, notificar, referenciar, anunciar ou indicar por meio da linguagem denotativa. E aí eu já falei para vocês que a função referencial e a função metalinguística, elas são denotativas. Fática estabelece
uma relação de interação entre o emissor e o receptor. Olha aí, do discurso sendo usada no início, no meio e no final da conversa. E a poética, né? Características pelos textos poéticos, focada na mensagem, certo? Agora vamos fazer a número 7. Olha como é que caiu na prova, gente, relacionando as colunas de acordo com os elementos da comunicação. Então eu coloquei aqui, né, eles colocaram na questão 4 elementos da comunicação com 4 funções da linguagem sem colocar o nome. Então eu achei bem interessante essa questão, porque não vem função fática, função referencial, ela vem dando características dessas funções. Então, se depois vocês quiserem colocar aí no material de vocês, são mais informações sobre as funções, outras definições e outras coisas. Então, vamos lá. Eu tenho a letra A, mensagem, a letra B, o código, a letra C, o canal e a letra D, o contexto. A gente já sabe que a mensagem é a função poética, né? Quem quiser anota. A gente sabe que o código é a função metalinguística. A gente sabe que o canal é a função fática e que o contexto é a função referencial. Mas, do outro lado, não vem o nome das funções, vem o que elas representam. Então, vamos lá. Primeiro parêntese, é o meio físico por onde circula a mensagem entre o emissor e o receptor. É o meio físico por onde circula a mensagem entre emissor e receptor. Eu já falei isso. Eu queria que vocês falassem, antes de falar a alternativa correta, qual vocês marcariam para essa definição. Ó, não é a letra da sequência, não. Vocês acham que essa seria qual? Não é a sequência não, tá, gente? É o meio físico por onde circula a mensagem. Muito bem. O meio físico por onde circula a mensagem entre emissor e receptor seria, muito bem, o canal. Muito bem, seria a letra C. Vamos lá, a próxima. É o conjunto de enunciados produzidos pela seleção de combinação de signos. Conjunto de enunciados produzidos pela seleção e combinação de signos. Qual seria essa, gente? Combinação de signos. Muito bem, seria a mensagem, né? É aquela que a gente vai interpretar. Muito bem, que seria a letra A, né? É a situação ou assunto a que a mensagem faz referência. Aí ficou fácil, né? Quando fala de assunto, quando fala de contexto, né? Só pode ser a função referencial. Então, quem quiser, anota aí. É a situação ou o assunto, destaca o assunto, que o assunto tem o mesmo teor do contexto. Então, assunto, contexto, a gente tem aí a função referencial, seria a letra D. E o sistema utilizado pelos falantes no ato da comunicação? O sistema utilizado pelos falantes no ato da comunicação, que seria o código. Muito bem. Sistema utilizado pelos falantes no ato da comunicação. É a mensagem pela mensagem. É o código. Então, a gente já sabe que seria qual a letra, gente? No total de tudo? Muito bem. Letra B. Que delícia vocês participando. E aí eu tenho C, A, D, B. É a questão letra B, né?